Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no dia 2 de julho, a Igreja celebra a memória de São Bernardino Realino. Ele nasceu em Carpi, na Itália, no dia 1 de dezembro de 1530. E ele era filho de pessoas nobres. A sua família era uma família nobre. E a sua família promoveu para ele os estudos em direito, que era a área que ele gostava. E ele sempre se destacou muito pela sua inteligência. É tanto ali que quando ele concluiu seus estudos, ele já começou a exercer uma carreira política e administrativa. Ele foi prefeito em algumas cidades, ele também foi advogado, ou seja, ele exerceu diversas funções importantes dentro da sociedade. Mas ele sempre foi um homem que foi ensinado a fazer o que era certo, a fazer o que era bom. E ele, mesmo quando ele estava ali com grande sucesso, ele sempre ajudava os pobres. Ele sempre foi um homem bom e caridoso. Mas quando ele estava já no auge da sua carreira, ele foi gravemente atingido por uma doença. E como ele ficou doente, ele começou a rezar com empenho o Santo Terço. E ele começou a ter uma vida de oração, ele começou a se dedicar à oração. E com isso foi arrancando dentro dele a indiferença contra a religião e também ele teve uma visão de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. E aquela visão marcou ele profundamente. É tanto que ele foi procurar uma orientação e uma direção espiritual com um sacerdote jesuíta, na qual aquele frade, aquele sacerdote jesuíta orientou a ele, disse a ele, mostrou a ele, e ele viu que ele tinha um chamado à vida religiosa. E ele decidiu se tornar-se religioso da Companhia de Jesus. E aos 35 anos, ele se ordenou sacerdote. E ele era um homem que era inteligente, ele era um homem que possuía diversos dons, principalmente o dom da cura e o dom do conselho. E ele era procurado por diversas pessoas, por religiosos, quando eles necessitavam de conselhos, quando eles estavam necessitando de alguma coisa na sua vida. E outro fato interessante sobre a vida dele é que quando ele já estava muito debilitado, quando ele já estava prestes a morrer, lá na cidade de Lecce, direto do Conselho Municipal, eles pediram a ele se ele poderia ser o padroeiro daquela cidade de Lecce. E mesmo ele ainda estando em vida, ele disse que sim. Um fato interessante, porque ele, antes mesmo de ser canonizado, antes mesmo de morrer, as pessoas já viam nele uma santidade. As pessoas consideravam muito ele, e ali ele já se tornou o padroeiro da cidade de Lecce. Ou seja, as pessoas conseguiam ver a santidade nele porque era nítido. Ele era um homem bom, ele era um homem caridoso. E ele faleceu aos 86 anos, em 2 de julho de 1616. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.